E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um resumão, um apanhado das coisas que eu gostei e de que eu não gostei em Luxemburgo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que chama muita atenção, falando primeiramente dos pontos positivos do país, é que tudo é muito limpo e muito organizado por lá. Isso é fato. Isso se deve primeiro devido à educação das pessoas, né? As pessoas são extremamente educadas e têm a consciência de que se elas jogarem lixo na rua, a coisa vai ficar muito complicada para eles. E não só por isso, o governo consegue organizar e deixar tudo muito bonito, seja praças, seja, enfim, para onde você olha no país está tudo em ordem. Lógico, sempre tem uma coisa ou outra que não está perfeito, mas se a gente comparar com outras cidades ou outros países, realmente lá é tudo muito bonito. Uma coisa que é bacana, o transporte público lá tem bastante qualidade. Tem algumas ressalvas que eu vou falar mais pra frente, mas no geral, a parte de trens e de ônibus são muito bons. Os ônibus são novos, com ar-condicionado, são bem confortáveis. Os motoristas também são muito educados, têm paciência de esperar você subir no ônibus, de você descer do ônibus, não ficam dando aceleradas bruscas, freadas bruscas, nem nada parecido. No trem a situação é muito semelhante. Eu gostei bastante, achei bem eficiente, até determinado ponto também. Lá também é um lugar muito seguro, não que não aconteçam roubos, mas a maioria dos roubos que acontecem lá não são como os assaltos que acontecem no Brasil. Então, eu não ouvi falar de sequestro, praticamente não existe por lá sequestro. E o que acontece lá é furto à residência, quando as pessoas estão viajando em período de férias, que as casas ficam fechadas durante 2, 3 semanas. E outra coisa que acontece lá são furtos, né? A pessoa deixa o celular no bolso, ou numa bolsa aberta, numa mochila, e pode acontecer de alguém furtar aquele item. Mas não é algo frequente, eu ouvi falar em 3 meses, 1 ou 2 vezes. Para quem morou em São Paulo, escuta falar disso praticamente diariamente, né? Outra coisa que chama atenção também, logo que você chega, eu tava falando que é tudo muito organizado, muito arrumado, o asfalto. Sim, o asfalto das ruas e avenidas de lá, e das estradas também. Eu não sei como eles conseguem deixar o asfalto absolutamente liso. Chega a impressionar. E você percebe quando você anda na Alemanha ou anda em outros países aqui ao redor, que nem eu andei, peguei estrada na França, na Espanha, em Portugal, e nenhum desses países tem um asfalto tão liso quanto o asfalto de Luxemburgo. Eu não sei qual é o segredo deles para conseguirem fazer um asfalto assim. Praticamente não existem emendas no asfalto de lá, então é tudo muito, muito bem feito, é muito bacana isso. Inclusive a parte de guias para subir e descer de calçada com carro também é tudo muito bem executado. Outra coisa que é muito legal, a saúde do país, ela funciona muito bem, o mecanismo de funcionamento dela é diferente, mas funciona muito bem. Você paga todos os serviços que você faz e depois o governo te reembolsa. O reembolso do governo pode chegar até 98% mais ou menos do valor pago. Então, se você gasta, não sei, de repente 200 euros com o médico em uma consulta, em algum exame que você fez, o governo reembolsa algo em torno de 180, 190 euros para você. É muito bacana, mas você tem que ter sempre algum dinheiro em caixa para poder passar por procedimento simples. Lógico, quando é cirurgia, coisa mais complicada, aí o custo é totalmente pago pelo governo e você não precisa arcar com essa parte. O mesmo funciona também para dentista, também funciona da mesma forma, e para exames que você tenha que fazer, enfim, os que não forem cobertos pelo governo você vai ficar sabendo e você acaba tendo que pagar do próprio bolso, mas os valores são reais, assim, não são valores absurdos que você não vai conseguir pagar também. O país é muito bonito, uma coisa é fato, eu recomendo Luxemburgo para quem quer fazer turismo, vale a pena conhecer, o país ele é muito diferente, as cidades são muito pequenininhas, muito bonitinhas de ver, parece um paizinho assim de princesa da Disney, sabe? É tudo muito, muito arrumadinho, para quem vai turistar é muito bom. Luxemburgo, eu recomendo. Uma coisa de Luxemburgo que chama a atenção do mundo inteiro, especialmente aqui na Europa, é que lá existem os salários mais altos da região. O maior salário mínimo da Europa atualmente está em Luxemburgo. Tem um outro país aí que falaram e tudo mais, mas não, esse outro país, Suíça, Suécia, sei lá, eles não têm o salário mínimo marcado, assim, registrado pelo governo como oficial. Lá
Em Luxemburgo, o mínimo é em torno de 1.920 euros. Líquido aí vai depender, vai oscilar entre 1.600 e 1.700, porque tem algumas diferenças de descontos para quem é casado, solteiro, tem filhos ou não. Enfim, são pontos que eu vi como sendo positivo e são qualidades que você consegue perceber logo de imediato em Luxemburgo. São qualidades que ficam muito evidentes. A educação das pessoas no trânsito também é outra coisa que chama bastante atenção. As pessoas realmente param para você atravessar na faixa e tudo mais. Mas isso também não é só educação. A legislação lá também ela é bem dura e ela é seguida à risca por todo mundo, né? Até porque eles cumprem com a legislação. A justiça lá realmente funciona. Uma das coisas, por exemplo, assim, obviamente as pessoas são educadas e param para você atravessar, mas também não é só a educação, tá? A legislação conta bastante pontos a favor dessa educação que as pessoas têm. Se você atropela uma pessoa que esteja na faixa de pedestres, você vai ter que arcar com todo o custo daquela pessoa, o tratamento de saúde e tudo mais. Se a pessoa ficar paraplégica, acontecer alguma coisa, você vai ser responsabilizado e você vai ter que arcar com tudo isso. E se a pessoa morrer, você vai preso, porque a pessoa estava na faixa de pedestres, sem direito à fiança. Então é muito complicado, por isso que as pessoas seguem à risca. O mesmo vale para o pedestre, tá? Se você atravessar fora da faixa, for atropelado, você que vai arcar com os custos do conserto do carro da pessoa que te atropelou. Assim que funcionam as coisas lá. Nem sempre o pedestre está certo, então você tem que andar na linha. Agora, falando de coisas que não são muito bacanas do país. Lógico que são coisas pequenas, se a gente comparar com o Brasil, por exemplo, que tem uma série de problemas, aquilo não é nada. Uma delas eu estava falando que lá tem os salários mais altos. Em contrapartida, falando agora de coisas negativas, o custo de vida lá é extremamente alto. É possível viver com salário mínimo lá? Sim, é possível viver. Mas tudo vai depender, você vai viver com dinheiro contadinho, não vai ficar sobrando para você ter várias coisas, enfim, fazer várias coisas. Especialmente se você mora em mais de uma pessoa na casa. Se for um casal, por exemplo, os dois trabalharem, a vida fica confortável, mas se for apenas uma pessoa trabalhando, a vida fica muito complicada, fica muito apertadinho o dinheiro. Porque supermercado lá é muito caro. Ou você vai para países como a Alemanha fazer compras, ou você vai gastar uma grana absurda comprando em Luxemburgo. Obviamente não compensa se você não mora na divisa com a Alemanha. E outras coisas mais, lá também tem um custo de vida muito alto, como o aluguel, por exemplo. O aluguel lá, você para alugar um estúdio, um lugar pequenininho, você não vai gastar menos que 800 euros. Tem uma coisa ou outra um pouco mais em conta, mas em média você pode esperar aí para um apartamento de um dormitório, fora da capital, essa faixa de preço de 700, 900 euros, mais ou menos, tá? E aí você vai ter opções de apartamentos de um quarto lá na capital do país, que é a região mais badalada, e aí você vai desembolsar aí 1.200 ou mais em um apartamento de um dormitório. É realmente muito caro e, obviamente, esses 1.900 euros acabam não sendo nada diante do que você vai ter que gastar de dinheiro para andar por lá. O transporte público, uma coisa que eu falei que é muito boa até um determinado ponto. Se você mora fora da capital, você vai ter uma série de problemas para usar o transporte público fora daquele horário comercial. Por quê? A frequência de transporte público é muito baixa, termina muito cedo e começa cedo, mas termina muito cedo o transporte público. Para regiões assim um pouco mais movimentadas como Diekirch, você tem o trem que vai até mais ou menos umas 10, 10 e meia da noite. Depois não tem mais, você não consegue se locomover. Os ônibus também encerram as linhas mais ou menos nesse horário, exceto na capital que tem ônibus que roda acho que até a madrugada. Você tem algumas alternativas no transporte, mas no contexto geral o transporte funciona dessa forma. Então é muito complicado. Você depende de carro para tudo se você não mora na capital. E aí é um custo extra que você tem com carro, com manutenção, com seguro de carro, que é obrigatório ter seguro no seu carro lá, independente se é um carro novo ou carro velho. Enfim, é um pouquinho complicado essa parte de custo de vida lá. Idioma, no país eles falam 13 idiomas, o francês, o alemão e o luxemburguês. Para uma adaptação e para arrumar trabalho também é algo um pouco complicado, especialmente se você não fala nenhuma das três línguas. O ideal para quem está indo para Luxemburgo é falar pelo menos o francês fluentemente. Se você está pensando, mas eu falo inglês, não sei o que, esquece.
Esquece o inglês, ele é uma língua adicional para quem fala essas línguas. Então ele é falado na capital, mas é uma língua que não tem importância se você não fala pelo menos o francês por lá. Então para arrumar emprego lá é um pouquinho complicado. Pela primeira razão seria essa e depois tem outras razões aí. Uma delas, eu diria que é o preconceito das pessoas lá. Ao contrário do Brasil, o preconceito aqui, pelo menos em Luxemburgo, eu percebi que é aquela coisa que as pessoas não expõem, mas as pessoas têm. No Brasil existe não só o preconceito velado, mas tem aquele preconceito onde as pessoas agridem verbalmente ou muitas vezes vão até casos extremos e vai para agressão física. Aqui eu percebi que existe sim preconceito, porém as pessoas meio que guardam para si, mas se elas tiverem a oportunidade de prejudicar você ou de não te ajudar por causa do preconceito delas, elas vão fazer isso. Isso eu percebi para arrumar emprego, isso não aconteceu só comigo, aconteceu com outras pessoas. A minha família fez o que pôde para me ajudar, mas o problema eram as outras pessoas, que não se importavam com você. Sabe, elas simplesmente empregadores, patrões e outras pessoas mais que estavam ali trabalhando e oferecendo vagas de trabalho não te ajudavam. Eu vi casos de empresas de limpeza, por exemplo, que estavam precisando de funcionários e a chefia estava doida atrás de pessoas e não estava conseguindo, mas o RH da empresa tinha currículos e não chamava. Simplesmente porque eles não iam com a sua cara quando você deixava com o currículo lá ou qualquer coisa parecida. Isso a gente comprovou, eu e uma colega minha, no dia que ela foi numa agência de limpeza deixar o currículo. Ela já tinha ido lá outras 3 vezes em 3 semanas anteriores. E aí nesse dia ela deu a sorte de encontrar com uma moça que era chefe. E ela conversou com essa moça sem saber que ela era chefe. E perguntou se eles estavam precisando de gente para trabalhar. Então essa moça foi até o RH, essa chefe, e obrigou o rapaz a procurar uma vaga de trabalho para ela, e ele encontrou na hora. E ela vinha 3 semanas deixando o currículo lá todos os dias, toda semana, aliás. E ele sempre falava, a gente vai entrar em contato, e nunca entrava em contato com ela. E as vagas lá em aberto. Então eles funcionam assim, se eles não vão com a sua cara, você não consegue emprego. Aliás, isso acontece em vários lugares do mundo, mas eu percebi que lá existe uma maldadezinha por trás, sabe? Em todos os lugares que são agências de emprego, interins ou qualquer outra coisa, eles agem dessa forma, sabe? Eles vão sorrir pra você, vão fingir que vão te ajudar e querem que você se foda. Outra coisa que a gente reclama muito no Brasil e que eu achei que ia ser um pouco melhor aqui é o sinal de celular. Eu não digo em Portugal o sinal de celular, pelo menos nas regiões que eu andei, é excelente, só que em Luxemburgo, passei nervoso lá, nervoso. Eu tive uma operadora chamada Tango, pra mim ela é igual ou pior a TIM foi no Brasil, quando não tinha sinal, e alguns parentes meus e colegas meus usavam a Poste, que é uma operadora na realidade dos Correios, né, que é do governo. O sinal deles é um pouco melhor, mas também é a mesma coisa. Você tá andando, de repente o sinal desaparece, a internet para de funcionar e assim vai. Então assim, uma coisa também que não é muito boa lá, que eu posso adiantar, é sinal de celular. Eu não achei bom, achei ruim e não é nada diferente daquilo que a gente tem no Brasil. Inclusive no Brasil, não sei por que a gente escuta falar tão mal do celular lá. Ultimamente tem funcionado bem, pelo menos quando eu saí do Brasil. Até quando eu saí do Brasil estava funcionando bem. Se eu comparar com o que eu tô vendo aqui, que falaram que era tão melhor. Não é não, viu? Não é não. Mesma coisa. Outra coisa que me incomodou muito aqui, incomoda muitos brasileiros que chegam em Luxemburgo, o nível de calcário na água lá é extremamente alto. Dizem que ele não faz mal nenhum à saúde, mas algumas coisas você pode observar no dia a dia. Por exemplo, para lavar roupa na lavadora, ela não faz espuma, você tem que colocar mais sabão para ele poder ter ação, porque o calcário praticamente corta o efeito do sabão, tanto que nem espuma faz. Na hora de tomar banho, você percebe, até o sabonete não faz espuma, não age direito, você vê que não limpa muito bem, o cabelo fica muito ressecado, é difícil achar um produto que realmente consiga driblar
esse excesso de calcário na água e deixar o cabelo bom e a pele boa. Eu, por exemplo, tive que usar hidratante lá, coisa que eu nunca pensei em usar na minha vida, porque minha pele ficou tão seca, as minhas mãos, ela descamava a pele, sabe? Se fazia assim, parecia uma farofa que caía da mão. É sério, é horrível. Começou a ressecar bastante mesmo, tive que usar hidratante. E logo que eu parei de usar a água de lá, tudo melhorou. O calcário não fez nem um pouco bem pra mim, mas é uma característica da água do país, e quem vive lá tem que buscar maneiras de driblar esse probleminha que vem junto com a água, na realidade, né? Basicamente é isso que eu tenho para falar de Luxemburgo, um país com defeitos e com qualidades, e se você está pensando em morar lá, vá preparado, não desista, persista, não é fácil, nenhum país do mundo é fácil, mas lá tem um desafio a mais, que são os idiomas, que são o comportamento das pessoas, que não são dispostas a te ajudar, mas enfim, é possível viver lá, tem muita gente que mora lá, é feliz, gosta, e é isso aí. Eu vou encerrando aqui a minha saga sobre Luxemburgo. A partir dos próximos vídeos eu vou voltar a falar sobre Portugal e eu conto um pouquinho mais para vocês o porquê que eu tô vindo para Portugal tentar minha vida aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aqui embaixo no joinha, se inscreve no canal, tá bem? Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer. Eu sou o Rafael Klenner, até a próxima!